Dá tempo aí de você compartilhar uma sala de vídeo aí com seus amigos. Dá tempo de você compartilhar aí uma... com seus amigos. Já vamos começar. Tema de hoje: graça salvadora. Graça salvadora. Que bênção. Você pode mandar o seu pedido de oração. Daqui a pouco estaremos orando por você, tá bom? Manda aí o seu pedido de oração, manda aí o seu... Vai comunicando com a gente aí, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, querido. Hoje já estamos no dia 8 do mês de maio do ano de 2020, né? Estamos na sexta, entrando na sétima semana aí de quarentena, e nós estamos felizes, alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor tem feito maravilhas, por isso nós estamos alegres, né? Embora a dificuldade, embora as perdas que muitos tenham tido, nós mesmos já tivemos nos nossos parentes, mas eu creio que a graça do Senhor Jesus Cristo tem sido derramada abundantemente sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família. E hoje nós queremos compartilhar a segunda parte do nosso tema de sexta-feira passada, que nós falamos sobre fé salvadora. E hoje nós queremos compartilhar com você sobre graça, tá? Também mostrando um pouquinho da graça salvadora, o que é a graça. Eu sei que você já sabe, você tá compartilhar com você mais um pouquinho. Você deixa aí a sua pergunta, deixa o seu like, tá? Compartilha aí com seus amigos, assista numa sala de reunião, uma sala de vídeo melhor, e eu tenho certeza que Deus hoje tem coisas maravilhosas para compartilhar conosco. Querido, vamos estar orando? Pai eterno, bendito Deus, nós oramos a Ti nesta noite, por mais esse momento que você nos concede, a oportunidade de entrar nesta casa, de compartilhar com esta família um pouco mais da Tua palavra, Senhor. E o nosso desejo, Senhor, é que esta live encontre todos com saúde, Senhor, todos bem, Senhor, cheio de alegria, cheio de contentamento, com o seu coração transbordante, Senhor. Nosso desejo nesta noite, Senhor, é que o Teu Espírito também venha se manifestar de uma maneira grandiosa e poderosa na vida de todos, e assim, Senhor, possamos compartilhar esse momento na Tua presença, compartilhar esse momento, Senhor, diante de Ti, diante da igreja que está nos assistindo. Pai, já pedimos uma bênção em favor de cada irmão que está conosco, possa derramar o Teu poder abundantemente em nome do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão chegando agora, já está conosco a pastora Eunice, o Rodrigo, né? Já estão nos assistindo. Também já está nos assistindo a irmã Carla Cereja. Carla, seja bem-vinda, olha aí, né? Fora do Brasil, né? A Carla está nos acompanhando, e que bênção, né? E também nós queremos dar um abraço a cada um de você que vai passar esses momentos com a gente. Semana passada, sexta-feira passada, nós falamos aqui sobre fé e graça, né? Falamos sobre a graça, a fé salvadora como a base, né? A fé é a base de tudo para a nossa caminhada cristã. De maneira nenhuma podemos alcançar
a salvação se a gente não entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, querido, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa graça, desse amor derramado, né? Desse favor que nós não merecíamos, mas o Senhor, com todo o seu amor, decidiu, por amor a nós, nos dar um pouquinho dessa graça. E eu quero aproveitar o momento, já convidar você para mais uma vez compartilhar aí com a sua família sobre esse tema, que ele é interessante para todos nós. Pegue uma caneta, você pode ir anotando, e eu tenho a certeza que Deus vai, que o Espírito de Deus vai tratar de uma maneira maravilhosa conosco nesta noite, tá bom? Abra aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, estou aqui dando tempo aqui, enquanto alguns irmãos mais chegam com a gente, né? Alguns irmãos vão se aproximando, mas vão chegando com a gente está aqui ganhando um pouquinho de tempo. Hoje, aliás, domingo que vem nós estaremos em lockdown, né? Decretado aí pelo nosso governador, onde todo mundo está proibido de sair de casa, de sair na rua, só sair mesmo se for extremamente necessário, senão não tem como sair. Domingo é o Dia das Mães, então você aproveita logo aí, amanhã é sábado, cumprimenta a mãe, dá um abraçozinho nela e fica lá na sua casa, porque a multa a partir de domingo será de R$150 por pessoa, ou jurídico, melhor, empresa, a multa será até de R$50 mil. Nós tivemos uma reunião com o nosso pastor, o pastor Samuel, terça-feira agora, onde ficou mais uma vez, ficou claro que nós continuaremos obedecendo às nossas autoridades, os decretos, sem deixar de fazer aquilo que é proposto a nós fazer, que é pregar a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor a cada irmão nesta noite, tá bom? Então você que está conosco aí, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e nós queremos então agradecer a sua presença. Já está Maili, já chegou a irmã Marta, chegou com a gente. Estamos aguardando um pouquinho mais, porque esse assunto hoje, embora conhecido de todos nós, é muito interessante, é muito bom nós aprendermos mais um pouquinho, né? Nós vamos entender algumas coisas que estão acontecendo conosco. Seja bem-vinda, irmã Gisele Oliveira, né? Nós vamos entender algumas coisas. Muitas pessoas perguntam por que Deus, se Deus é tão amoroso, por que Ele está fazendo isso, está permitindo que pessoas morram, está permitindo isso, aquilo outro. Aí vem um monte de pergunta aí, né? E aí nós sabemos que tudo isso aí não é culpa de Deus, mas sim a culpa é do próprio homem, que rejeitou esta maravilhosa graça, esta abundante graça. Então, eu quero conversar com você hoje um pouquinho. Você vai mandando a sua pergunta, você vai mandando, tirando a sua dúvida aí conosco, em nome do Senhor Jesus. O texto que nós queremos compartilhar com você está em Romanos, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tá? Capítulo 5, versículo 21. Tá? Já temos pedido de oração, irmãos estão pedindo oração, estão enfermos, né? Daqui a pouco nós vamos estar orando por estas pessoas, pelos seus parentes, e vamos estar buscando a presença do Senhor, nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21, a palavra do Senhor, ela nos diz da seguinte maneira: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Vou repetir mais uma vez: para que assim como o pecado reinasse na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós usamos o texto da semana passada, e eu queria já que você fosse abrindo a sua Bíblia, procurasse aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 5, tá? E nós vamos então, daqui a pouco, já vamos estar usando
esses textos com você aí. Amém? Já está conosco aqui alguns irmãos aí que estão já nos contactando aí, tá bom? Sejam bem-vindos, irmãos, Rodrigo, Carla, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Bem, querido, quando nós, às vezes nós nos perguntamos, ou alguém pode perguntar, como podemos receber mais graça, ou se é possível nós recebermos mais graça da parte do nosso Senhor, sendo que Ele já morreu na cruz do Calvário por nós e nos concedeu o privilégio de estar na sua presença. Nos tirou do reino das trevas, que assim como por Adão entrou o pecado no mundo, assim também por Jesus entrou a graça, né? Então, assim como através de um homem muitas vidas morreram, ou todos morreram, assim também por um homem todos têm o direito à vida, a vida eterna em Cristo Jesus. E eu queria falar hoje sobre graça. Quando nós vamos pesquisar o termo graça, nós vamos ver lá que é favor não merecido. A presente ou dádiva que nós não merecíamos e alguém resolveu nos dar. É o que acontece dentro do nosso caso, como filho de Deus, como servo do Senhor, como ser humano. Nós vimos semana passada que a salvação, ela não vem do homem, mas ela é dom de Deus, e ela não vem do homem para que o homem não se glorie, achando que através das suas ações ou da sua caridade, ele possa alcançar a salvação da sua alma. Se fosse assim, nós estaríamos ferrados, né? Se fosse assim, quem não tem dinheiro estaria destinado aí ao inferno, porque muitas vezes não tem como ser caridoso, né? Mas a Bíblia Sagrada, o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fecha todas as portas sem deixar brecha para ninguém, né? Então ele começa dizendo que a salvação ela não é resultado de caridade. Não adianta eu ser caridoso, não adianta eu ser bondoso, tá? E achando que com isso eu vou comprar uma vaga no céu, que eu vou chegar no céu. Não adianta nada disso. Ao contrário, nós vamos entender aqui que a própria Bíblia Sagrada diz que ela é dom de Deus. Então, esse ato de Deus doar, esse dom aí é chamado de graça, né? A salvação, o dom gratuito de Deus, a graça. Quando nós olhamos na história do Velho Testamento, nós vamos ver que os irmãos lá do Velho Testamento, eles já puderam usufruir da graça. Porque antes de Moisés não existia a lei mosaica, ainda não existia. Então o povo vivia pela fé. Um grande exemplo disso é o nosso pai Abraão, que é tido como o nosso pai na fé, né? E nós vamos ter lá também Abraão, nós vamos ter Enoque, nós vamos ter Noé, nós vamos ter muitos homens que conquistaram posições ou entraram na galeria dos heróis da fé, simplesmente por causa que atenderam, obedeceram o chamado. Não tinha se manifestado aos homens Jesus Cristo, mas que já estava à disposição de todos lá no Velho Testamento. E aí veio a lei, depois da lei, então, entrou a graça, e aonde nós estamos aqui. Então, a graça, a Bíblia Sagrada diz, lá na carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10, carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 10, você pode pegar sua Bíblia e olhando comigo aí, tá? Você vai ver que a graça toda pertence a Deus. E diz o texto lá: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, o apóstolo Pedro, ele escrevendo, ele diz que ao Deus de toda graça. Então, logo nós observamos que a graça ela não é uma ação humana, a graça é uma ação divina, mas que é possível nós como homem, nós como servo do Senhor Jesus, sermos participantes desta graça salvadora. E o Paulo, nos falando também em Romanos capítulo 1, versículo 5, ele diz: por meio dele, por causa dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então você vai junto,
Não tem como eu receber a graça sem ser participante da fé. Não tem como eu ser participante da fé e não usufruir da graça. Paulo está falando de Jesus Cristo aqui. Ele diz por meio dele quem? De Jesus, e por causa do seu nome, que nome? O nome do Senhor Jesus, recebemos graça, e aí ele fala do apostolado dele. E apostolado para chamar a razão porque ele tinha sido trazido, a razão porque a graça o alcançou, né? Para chamar dentre todas as nações um povo à obediência que vem pela fé. Então, querido, quando nós olhamos para todas essas questões aqui, nós vamos ver, vocês já ouviram eu falar na congregação, vou repetir novamente, um pastor diz que não existe nada que nós podemos fazer, o pastor Honório Pinto, né? Ele diz que não existe nada que nós possamos fazer para acrescentar o amor de Deus por nós. Deus, ele já nos ama na totalidade. Assim como nós não podemos fazer nada para aumentar o amor de Deus por nós, também da mesma forma a questão da graça. Nós não podemos fazer nada que possamos nos achar dignos de sermos merecedores desta graça fora de Cristo. Não tem nada que você venha fazer fora de Cristo que você seja digno ou se ache digno dessa graça em nome do Senhor Jesus. Bom? Em nome do Senhor Jesus. Então a origem da graça, ela parte do coração de Deus. Quando Deus planeja a salvação do homem, quando Deus planeja a restauração do homem, ele já inclui dentro desse pacote, dentro dessa missão, desta ação, ele já inclui a graça, que justamente ela se manifestará no meio dos homens através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Nós vamos olhar no Velho Testamento, em vários textos da Bíblia Sagrada, nós vamos olhar no Velho Testamento, que os irmãos lá no Velho Testamento precisavam sacrificar animais para ter os seus pecados perdoados. Mas esse sacrifício era superficial. Ele não atingia de uma forma plena ele não foi necessário então Jesus vir se manifestar como o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro de Deus, santo, imaculado, e uma vez se sacrificando na cruz do Calvário, ou morrendo na cruz do Calvário, abriu esta porta que é conhecido como a dispensação da graça, ou a porta da graça. E por ela, todos nós podemos entrar por esta porta, por esta graça salvadora, que vai nos conceder privilégio, que vai nos conceder bênçãos, que vai nos conceder direitos e deveres, para que nós possamos, então, continuar na presença do Senhor, nosso Deus. Está conosco a irmã Ingrid, seja bem-vinda, o irmão Marcelo Negrão, Robert Ramos, sejam bem-vindos, queridos, em nome do Senhor, nosso Deus. Então, quando nós olhamos para a origem da graça, nós vamos ver que ela, da mesma forma como o próprio Deus disse que estava antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto, nessa mesma ação lá, a graça também já havia se manifestado. Antes da fundação do mundo, a graça já foi planejada de Deus. Porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A salvação e o aperfeiçoamento, como nós lemos ainda há pouco. Esse Jesus que nos salvou, esse Deus que nos salvou, que nos concedeu o privilégio através da morte do seu Filho Jesus e ressurreição dele, o que é que ele faz? Ele nos aperfeiçoará, ele nos fortalecerá, ele nos fortificará. Graça sobre graça. A graça sendo renovada e nos levando cada vez mais à perfeição e à santificação na presença de Deus. Não tem como nós vivermos na presença de Deus sem uma vida santificada. Não tem como nós vivermos vida santificada sem a graça. Não tem como nós vivermos graça sem a fé salvadora. E não tem como nós chegarmos a Cristo Jesus se nós não ouvirmos a palavra do Senhor, o Evangelho pregado a todos nós. Então você vai observando que uma coisa uma situação está interligada à outra e não tem como nós fugirmos de tudo isso aí. E essa graça, ela vem revelando a verdade onde nós vamos.
A Bíblia Sagrada diz lá no Evangelho de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida em que nós vamos conhecendo-se Jesus, nós vamos crescendo na graça, como o próprio Jesus fazia. Ele crescia em estatura e crescia na graça, crescia em tamanho, em crescimento físico, estatura, mas ele também crescia no conhecimento, né? Da mesma forma somos nós. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver como filhos amados, como recém-nascido, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Cada vez que nós conhecemos ao Senhor Jesus, e nós continuamos e prossigamos em conhecer esse Deus, esta graça ela vai se manifestando cada vez mais poderosa. A graça sobre graça vai se manifestando de uma forma poderosa, avassaladora nas nossas vidas, e não tem como nós, uma vez servo do Senhor, não tem como eu e você, não tem como eu e a tua família, a minha família e a sua família, não tem como nós ficarmos, como é que podemos dizer, desassociados. Nós precisamos cada dia mais conhecer ao Senhor nosso Deus, como diz o profeta Osé: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque é uma infinitude de conhecimento, né? O apóstolo Paulo ele mesmo expressa isso. Não tem como nós, cada momento que nós vivemos, cada instante que você se dedica na leitura da palavra, você vai conhecendo, a graça vai se revelando para você. E como nós conversávamos hoje com algum irmão, a graça ela se revela fortemente, e ela vai fazendo com que a nossa fé salvífica vá produzindo frutos dignos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso aí é a vida cristã. Quando nós olhamos onde nós acabamos de ler, em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17, diz: porque todos nós temos recebido, agora olha só o que o evangelista João diz: de sua plenitude. Que plenitude é essa? Do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós tendo recebido de Deus sobre a nossa vida. E aí ele vem e ele complementa dizendo: e tendo recebido também plenitude e graça sobre graça. Aí ele diz que essa graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus. Olha só, querido, a graça, ela é soberana. Por que ela é soberana? Porque ela provém de Deus. A lei não foi capaz de proporcionar a redenção, pelo contrário, com a lei, o pecado ficou ainda mais evidente. A lei veio para mostrar o pecado, tá? Mostrando a necessidade de uma redenção plena e total que veio mediante Jesus Cristo pela graça, pelo favor que nós não merecíamos, mas Deus se agradou em nos fazer digno de tal ação através desta graça. Isso é maravilhoso. Quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, quando nós vamos estudar essas coisas, nós vamos ver como Deus é maravilhoso, como Deus ele nos ama. Em Romanos capítulo 5, versículo 20 e o versículo 21, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, a lei, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, onde o pecado achou que ele ia comandar, a graça veio e superabunda, cobre tudo e oferece a esse homem, ora desligado de Deus, ora sem a presença de Deus, ora fadado à destruição, ora fadado ao inferno, né? Esse homem, através dessa superabundância da graça, agora é conduzido novamente ao Senhor Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Que maravilhosa graça é essa que tem nos alcançado, é essa que tem alcançado você que está nos acompanhando aí. A paz do Senhor ao irmão Tota, a paz do Senhor a Fabiane, a paz do Senhor a Thaísa que está conosco, vários irmãos que estão nos acompanhando aí. Sejam bem-vindos. A graça também, ela é superabundante.
A graça é infinita, mais poderosa para o bem do que o pecado de Adão foi para o mal. Para o mal. Ela transbordou no que o pecado de Adão pôde nos tirar. Quando todo mundo aqui que eu imagino que está nos acompanhando, já deve ter olhado, já deve ter lido a Bíblia, já deve ter conhecido um pouquinho da queda do homem através de Adão e Eva. E aí quando nós olhamos para isso aí, e de imediato a ideia que se tem, pronto, nós estamos perdidos. E realmente nós estávamos perdidos sem salvação. E aí se cometeu um erro fatal que levou toda a humanidade à morte. A Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e sujeitos estão à morte, né? Todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor Jesus. Tá? Essa é a condição de todo homem. Todos pecaram, por isso a condenação do homem já está dada. Ou seja, aqueles que rejeitarem a graça, aqueles que rejeitarem a salvação em Cristo Jesus, com certeza estarão nessa condição. Romanos capítulo 5, versículo 15, você pode abrir a sua Bíblia comigo aí, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 15. Tá? Enquanto você procura aí, tá? Vou repetir mais um negócio. O capitão foi para o mal. Tá? Embora o pecado aparentemente pareça não ter solução, o que é que nós lemos anteriormente? Esta graça, ela veio e ela cobriu esse pecado. Quando Deus olha para mim e para você como ser humano, como pecador, Deus olha através do sangue de Cristo. Deus nos vê através do sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo, Ele olha para mim e para você perfeitos, sem pecado. Ele olha para nós purificado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É assim que Ele nos olha. Mas quando nós estamos fora dessa cobertura, quando nós estamos fora desse contexto aí de salvação, quando nós estamos fora do sangue de Cristo, descoberto do sangue de Cristo, como Deus nos olha? Deus nos olha como criaturas perdidas que não querem, que não querem entrar pela porta da graça. Mas isso não quer dizer que Deus está nos sentenciando à perdição eterna. A própria Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, nos diz que o homem vai para o inferno, o homem está condenado porque o homem mesmo rejeita a luz. O homem mesmo rejeita Cristo, o homem mesmo rejeita a salvação. Então não é Deus que condena, é o homem próprio que condena a si mesmo. Então, no capítulo 5, versículo 15, a Bíblia Sagrada diz: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Ou seja, assim como pelo pecado, pelo erro de um homem, a morte entra, a perdição entra, o pecado entra, as mazelas do mundo entram, também assim por um homem, nós somos restaurados, trazidos de novo à presença e o convívio do Senhor nosso Deus. Que maravilha! Não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem, né? Deus dando seu Filho, manifestando a sua graça, manifestando o seu amor, manifestando um favor, um presente que nós não merecíamos, dando esse presente, transbordou a vida eterna sobre muitos corações. A parte B do versículo diz, mas João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia Sagrada diz, eu vim para matar, roubar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância. A graça, ela promove isso na vida daqueles que o servem. E o apóstolo Paulo diz que essa vida em abundância, ela não é só no porvir, ela começa aqui. Se a nossa esperança fosse só na eternidade, nós éramos os mais vis homens. Mas o Senhor, Ele quer promover já transformação, mudança, vida abundante. Ele quer nos fazer próspero, Ele quer nos fazer santo aqui. Foi para isso que o próprio Jesus veio, para mostrar que é possível nós vivermos uma vida de santidade aqui na face da terra,
para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. A graça também, ela é multiforme, ou seja, ela se manifesta, né? Ela tem o poder de se manifestar, ela tem o poder de se transformar. Os crentes em Cristo são abençoados com dons espirituais diversos, ou capacitações especiais dadas pelo próprio Espírito Santo, para servirem uns aos outros e testemunhar. Nunca, nessa geração que nós estamos vivendo, nunca houve necessidade de nós os cristãos, de nós os crentes, de nós os protestantes, de nós os evangélicos, nos manifestarmos como igreja, como nos dias que nós estamos vivendo. Nunca houve. Eu penso que na geração que nós estamos aí, na geração passada e nessa geração, esses dias são os dias em que a igreja, eu e você, temos a oportunidade de nos mostrar ou de mostrar o que é ser igreja. E o apóstolo Pedro, a primeira carta escrevendo Pedro, ele diz assim no capítulo 4, versículo 10: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, quando você ora pelo irmão, a graça. Quando você doa uma cesta para uma pessoa, a graça. Quando você dá um abraço a graça. Quando você pega na mão de alguém e ajuda a atravessar uma rua, a graça. Quando você abençoa alguém com palavras proféticas, a graça. O teu comportamento de vida, quando dá um testemunho, é a graça. Quando o teu falar transparece Cristo na tua vida, a graça. Então, quando você hospeda alguém e hospeda bem, a graça. Quando você recebe bem alguém na sua casa, a graça. Então, a graça, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Você não recebeu um dom para você. Às vezes eu fico olhando para as pessoas quando elas dizem o meu ministério, né? o meu dom de profecia, o meu dom disso, o meu dom daquilo, e eu fico olhando, observando, né? Eu tenho uma convicção comigo desde muito tempo e até agora ainda não vi nenhuma situação que me contradissesse nisso aí dentro da Bíblia Sagrada. Mas tudo que nós temos, querido, o ministério pastoral que eu tenho, não é meu. O dom que você tem de orar pelas pessoas e serem curadas não é seu. O dom de profecia não é seu. O dom da boa comunicação, da intercessão, não é seu. Tudo que nós temos provém de Deus. Tudo. Nós apenas somos administradores. Nós apenas somos mordomos. A sabedoria que você tem, a inteligência, tudo isso provém de Deus. Entenda isso aí. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Então, quando você recebe este dom para servir e você não serve, então esse dom não vai Jesus não vai ser glorificado, não vai ser adorado, Jesus não vai ser bendito. Por quê? Porque está agindo como aqueles homens da parábola. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento. O que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 2 granjeou mais 2, e o que tinha 1 talento enterrou. E disse: eu recebi o dom, eu recebi 1 talento. Então, procure desenvolver, exerça esse dom. Pastor, mas eu não sei qual é o dom que eu tenho. Então, está na hora de você começar a orar, pedindo para que o Espírito de Deus te mostre em qual área da tua caminhada cristã você pode atender. Você é bom para ajudar, né? Tem gente que é bom cooperador, tem gente que é bom na ministração da palavra, tem gente que é bom na intercessão, tem gente que é bom, certo? Qualquer que seja a área que você está dizendo, tem gente que sabe mexer nas mídias sociais, aprendeu a mexer, e às vezes a pessoa acha que ele que é o inteligente e não está entendendo que é Deus quem está capacitando para que ele venha utilizar esse dom
no ministério, para que ele venha utilizar esse dom no reino de Deus, para que o reino seja propagado, para que o reino seja falado. Por exemplo, agora você está me acompanhando através dessa live aqui, e isso não é mérito nosso, isso é mérito do Senhor. O Senhor nos permitiu a condição, o Senhor nos ensinou, o Senhor nos mostrou como deveria fazer, e aí nós estamos nos utilizando das ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos como dom para nós distribuirmos, para nós compartilharmos, para nós levarmos as pessoas a perceberem que com Jesus elas podem ser muito mais felizes do que são hoje. Então, multiforme graça. A graça se manifestando de várias maneiras, né? A graça de Deus se manifesta num copo de água quando você dá. A graça se manifesta quando você dá um prato de comida para alguém. O dom que você faz sem presunção nenhuma, quando você faz sem querer nada em troca, Deus está sendo glorificado. Bom, outra posição da graça que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A graça, ela é suficiente. Tá? Só a graça. Não adianta você colocar outro ingrediente. A graça de Deus, ela é suficiente para vivermos uma vida vitoriosa em qualquer circunstância. Repita isso comigo. A graça de Deus é suficiente para mim viver uma vida vitoriosa em qualquer circunstância. Repita mais uma vez bem forte. A graça de Deus é suficiente para mim viver uma vida vitoriosa em qualquer circunstância. Você crê nisso aí? Se você crê, dê um glória a Deus. E se puder, dê uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus, porque esta graça, ela é suficiente. A graça, ela é suficiente. Em 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós pensamos que somos fracos, então nós somos fortes. Mas isso é contraditório. Parece contraditório. A vida cristã, ela é contraditória. A nossa fé em Cristo, ela é contraditória. No dia desse, eu conversando com alguém, você já imaginou você crer numa pessoa que você nunca viu? Você ter a coragem de entregar sua vida na mão de uma pessoa que você nunca viu, você não sabe como ele é, se é alto, baixo, se é bonito, feio, você só sabe o que está escrito no livro, e é interessante que você, uma vez que crê nesse Jesus, eu estou falando de Jesus naturalmente, né? Na medida que você crê, você vai vendo o Espírito de Deus confirmar no teu coração que realmente você é filho de Deus, que realmente valeu a pena, que realmente Jesus existe. É incrível essa coisa, né? Então, você, lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo, você pode pegar aí a sua Bíblia e ver comigo aí, Hebreus capítulo 11, nós temos lá um texto interessante, Hebreus capítulo 11, é bem conhecido, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é uma em coisas que você está esperando, mas que você não está vendo. Você saber que o teu parente está viajando de um lugar para outro é uma coisa. Não, você já viu, você conhece, você sabe que ele mora lá e que é possível ele vir de lá para cá. Mas você crê em algo que você não vê, e isso fundamentar a tua vida, isso fundamentar as tuas decisões, isso fundamentar todo o teu ser, é ou não é loucura? A vida cristã, ela é contraditória, ela anda na contramão do mundo. Ela anda na contramão do mundo. Repetindo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ela diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do Senhor, ele se torna grande em nós, quando nós, como ser humano, nos diminuímos. Alguém disse que eu desapareço. Se você desaparecer, você vai ter que morrer, né? Mas que você diminua em humildade na presença do Senhor, que você diminua se colocando à disposição desse Deus. Então, quando isso acontece, essa fraqueza que nós temos aí, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, então o Senhor se torna forte em nós, se torna grande em nós, e esta graça, ela vem e ela cobre todas as coisas, e nós então podemos receber aquilo que esperamos de Deus. A graça, ela é eterna. Já estamos chegando aqui ao final,
A graça é eterna. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Quando Deus planejou e determinou a salvação da humanidade desde a eternidade, como nós falamos ainda há pouco, né? A salvação era e é um ato da graça imensurável desse Senhor. Lembra de João capítulo 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tá? Então, assim como não se pode explicar em palavras a grandeza do amor de Deus, da mesma forma não se pode explicar em palavras a grandeza da graça de Deus. A grandeza da graça do nosso Senhor. Independente do esforço, mas baseada no sacrifício é que podemos alcançar esta graça em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, entenda aí, não em virtude das nossas obras, por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Vou repetir novamente: nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Tudo que nós fizemos chamou a atenção de Deus para Ele nos salvar. Não, nada. Se não for Deus na nossa vida, Deus Ele nos amou primeiro, você já ouviu falar, você já leu, você sabe disso aí. Qualquer coisa que você tenha feito, andado de joelho, pago promessa e cortado cabelo, e qualquer coisa que você tenha feito antes de conhecer a Cristo, tentando agradar a Deus, nada disso serviu. Nada disso serviu. Até hoje. Até hoje. Qualquer coisa que você faça em obra, pensando que vai agradar a Deus, e com isso você vai alcançar a salvação, tá? Eu citei sexta-feira passada que Paulo e Tiago, eles têm uma conversa interessante sobre a fé e sobre obras. Paulo diz que é necessário, não é pelas obras que nós somos salvos, é pela fé, a fé salvadora. Aí Tiago vem e diz que uma vez tendo fé, é necessário as obras, porque a fé sem a obra é morta. Então olha aí dois contrapontos aí, tá? Duas questões que precisam ser observadas. Paulo está dizendo que qualquer coisa que eu tenha feito para trás, pensando que eu vou alcançar a salvação, não serve para nada, se eu não tiver fé. Aí Tiago vem e diz: agora que você já está nessa fé, a partir daqui, você tem que mostrar o resultado desta fé através de obras. E aí é que vem a manifestação da graça. A manifestação da graça, ela me trouxe a salvação e ela vai produzir agora uma vida em Cristo Jesus. E através dessa graça, dessa fé salvadora e dessa ação de santificação, então todo o meu caráter, toda a minha vida vai ser transformada, a minha família vai ser restituída e as minhas obras serão, a partir de hoje, não para me alcançar a salvação, mas para glorificar o nome do Senhor. Deus vai ser bendito. Viu quem era o fulano antes? Ela mudou. Quem te viu e quem te vê, pois é. Antes era eu, na prática do pecado, perdido. Agora eu, pecador, continuo pecador, mas pecador redimido pelo sangue do Senhor Jesus, praticar boas obras. Que maravilha! Você recebeu a graça salvadora de Jesus já, querido? Você que está nos assistindo, se você já recebeu, dê um glória a Deus. Você tem visto esta graça operando na sua vida? Se você ainda não viu, é porque com certeza você não está lendo a palavra de Deus. E se você está lendo, você não está praticando a palavra do Senhor. Então, se você já tem essa graça, já recebeu a graça salvadora, se você, então, cada dia que passa, você se torna um conhecido vitorioso. Você tem orado e agradecido, você tem sido grato a Deus. Lá vem novamente a pergunta sobre gratidão, que esses dias tem nos trazido muito à tona, à memória, né, a palavra gratidão. Você tem sido grato a Deus ou você tem sido aquela pessoa que tem reclamado de tudo, né? Quando você estava lá no mundo, parece que você era mais feliz do que é agora. Quando você estava lá no mundo, você uma escolha, você era conduzido, né? Você era levado pelo teu Senhor para viver na prática do erro, na prática do pecado. Aí você vem para a maravilhosa luz, aceita o Senhor Jesus e o Senhor Jesus te dá a oportunidade. É claro que tudo aquilo que você conquistou lá no mundo, que trazia, que era consequência do pecado, não serve para você entrar na graça. A partir de hoje,
todas as bênçãos, todas as coisas que você vai receber por causa da graça salvadora do Senhor Jesus. Um dia eu conversando com alguém, um novo convertido, eu dizia: querido, eu não vou te enganar, eu vou ser bem sincero, todos nós enfrentamos, uma vez aceitando a Cristo, todos nós temos que ir para o nosso deserto. Eu e você não somos melhor que Jesus. Jesus, após receber o batismo nas águas por João Batista, e ouvir de Deus que ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus levou Jesus Cristo para o deserto, e durante 40 dias e 40 noites ele esteve no deserto, e jejuando e sendo tentado, né? Então você e eu não somos melhores. Nós vamos ter que enfrentar o deserto, porque no deserto a graça vai se manifestar e nós seremos trabalhados na nossa vida pessoal. Queridos amados irmãos, que Deus possa abençoar diante das lutas que estão aí, as tempestades, né? Ontem, como nós falamos ainda há pouco, nós tivemos um tio que faleceu, e ao mesmo tempo que nós nos entristecemos, nós nos alegramos, porque ele morreu firme em Cristo Jesus. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz que não é para a gente se desesperar, não é para a gente sermos ignorantes, como aqueles que não têm Cristo na sua vida, que não têm esperança, né? E nós nos alegramos porque ele morreu em Cristo Jesus. Ele foi fiel até o fim, combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, e a graça o levou para o lugar de descanso. Muito em breve nós vamos vê-lo. Eu e você vamos estar reunidos na presença do Senhor, contemplando definitivamente a maravilhosa graça dada por Deus a nós, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Pai eterno, bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por cada irmão que está nos acompanhando, por aqueles que estão pedindo oração. Senhor meu Deus, entra com providência hoje nesta casa, entra com providência nesta vida, Senhor, na vida daqueles que estão precisando, e que a tua graça se manifeste, meu Deus, neste período de quarentena. Meu Pai eterno, eu te peço nesta hora, olha para nos hospitais, devido a esta enfermidade e outra qualquer. Senhor, olha para aqueles que estão em resguardo em casa, em isolamento em casa, Senhor, devido a esta enfermidade, este mal que está assolando a humanidade. Pai, acima de tudo és tu, meu Deus. Tu és o Deus acima de todas as coisas. Senhor, todas as coisas estão debaixo do teu controle. A tua palavra diz que és tu quem ordena o morrer e o viver. Senhor Jesus, então nesta noite, olha para este irmão que está pedindo oração. Olha para este irmão que está pedindo, Senhor, que tu o ajude na solução de um problema jurídico, problema familiar, problema conjugal, problema, Senhor amado, de saúde, qualquer que seja a área. Tu és melhor, tu és bom, tu és soberano, tu tens poder, Senhor, e a tua palavra diz que não há impossibilidades para ti, Senhor. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir. Por isso, nesta noite, nós oramos a ti, Senhor. Intervém nesta vida, por amor do teu Filho amado, Senhor. Intervém nestas vidas, Senhor. Vida, meu Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti. Senhor, contudo, seja feita a tua vontade, pois a tua vontade é sempre melhor. Tua vontade é soberana, Senhor, e ela sempre anda na contramão da vontade humana, meu Deus. Contudo, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Abençoa cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Que o teu amor, Senhor nosso Deus, que a tua graça, Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito, seja derramada de cada coração, em nome do Senhor Jesus. Querido, domingo pela manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical, assista a Escola Bíblica Dominical no nosso canal de TV, canal 4.1, tá bom? A partir das 9 horas, pastor Samuel, pastor Felipe estão ministrando a Escola Bíblica Dominical Culto da Família. E no domingo, às 18h30, nós voltamos aqui para compartilhar mais um culto de celebração ao Senhor nosso Deus. E fazemos um pouco mais cedo, às 18h30, justamente para dar tempo de depois você assistir o culto da geral com o pastor Samuel, direto do Templo Central, tá bom? Que o Senhor os abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Curta aí a nossa live, compartilhe com seus amigos e que Deus te dê uma boa